E vamos dando aqui continuidade, né, à nossa programação, agora com a Odla, ela que é também, né, doutoranda em Cultura e Sociedade, mestre em Cultura e Sociedade, licenciada em Letras, Inglês e Administração, com experiência tanto no ensino superior, quanto na educação básica, quanto em cursos de idiomas. Foi minha professora e hoje eu sou professor dela, eu fui orientador dela e nós aprendemos juntos, né? Então temos uma relação de amizade aí há muitos e muitos anos e assim, né? Vamos continuar pela eternidade. Então ela vai trazer aqui uma temática, né, interessante, ela que começou também a investigar sobre inteligência artificial e vai falar sobre, me ajuda aqui, Food for Thoughts, inteligência artificial e o cultivo do pensamento, né? Então, vamos discutir mais aqui com ela. A palavra é sua, Odla. Muito obrigada, João. Primeiro, por me permitir esse espaço. Muito obrigada por, mais uma vez, né, tocar esse simpósio, que ele é tão importante para o estado do Maranhão, para o Brasil, para que a gente possa estar discutindo assuntos tão importantes, entender, né, o que é que os pesquisadores estão desenvolvendo e que a gente possa ter esse grande network. Eu sempre falo que o simpósio também é, sim, um lugar de estreitar laços, conhecer pessoas novas e fazer networking, né? Então, na verdade, hoje pela manhã, né, a proposta é a gente refletir um pouquinho, né? Quando eu pensei nessa palestra, na verdade, essa palestra ela é resultado de um ensaio acadêmico que me foi proposto em uma das disciplinas do doutorado, né? E aqui eu agradeço muito tanto ao professor Ferreira Júnior quanto à professora Larissa, porque esse ensaio acadêmico foi resultado de duas leituras fundamentais. Né? Acho que vocês já devem ter ouvido falar sobre a Lúcia Santaella, que é uma semioticista, né? Então, em uma das disciplinas eu li uma entrevista dela interessantíssima, e olha o detalhe, é uma entrevista de 2022, que ela cede essa entrevista para uma revista em estudos de jornalismo e mídia, e ela vai falar sobre os algoritmos sonham por nós, isso a gente está falando de 2022, né? E na sequência, eu também tive a oportunidade de, entre várias leituras, de conhecer uma obra diferente do Edgar Morin, né? A gente que já leu, que conhece as obras do filósofo Edgar Morin, já está muito acostumado a falar de teoria da complexidade, né? E eu fui apresentada pela professora Larissa sobre esse livro fantástico, que é A Cabeça Bem Feita. Esse livro é publicado na França em 1999 e ele vem para o Brasil em 2003, e é uma leitura super atual, né? Então, com essas duas leituras, me veio vários questionamentos e várias reflexões, né? Aqui como cidadã do mundo, mas também como uma cidadã, digamos assim, pensando nessas questões digitais, né? De inclusão, do que está acontecendo no nosso dia a dia, quais são as mudanças comportamentais. Meu doutorado é em cultura e sociedade, né? Então, quando eu li ambas as obras, me veio exatamente esse questionamento. E aí, dá para cultivar o pensamento em tempos de inteligência artificial? E para essa palestra de hoje, eu queria exatamente trazer essa expressão em língua inglesa, que é o food for thought, né? Então, não sei se vocês já conheciam essa expressão, ela é uma expressão que a gente usa corriqueiramente em língua inglesa, mas que ela tem tudo a ver com o que a gente vai fazer essa manhã. Quando eu falo food for thought, né, eu trouxe aqui duas definições de dois dicionários muito famosos. O Merriam-Webster fala que food for thought significa algo que deve ser pensado ou considerado cuidadosamente. O Cambridge vai dizer que é algo sobre o que vale a pena pensar seriamente. Então, aqui eu estou falando de pensar cuidadosamente, pensar seriamente. Mas, olha, que expressão é essa? É dar comida para o pensamento? Na verdade, é uma metáfora. E olha só, ela é datada do final dos anos 1800, né? E ela quer dizer transpor o conceito de digestão do estômago para
a reflexão mental, para a digestão mental. Então, o que eu convido vocês nessa manhã comigo é que vocês parem para refletir, parem para pensar, comecem a observar as coisas ao redor, né? E a gente aqui vai tratar exatamente desses dois pontos cruciais, que é a inteligência artificial, que é algo que me fascina, tanto que é o que eu pesquiso hoje em dia, mas que é algo que a gente também entende que a gente tem que ter os cuidados devidos, como toda e qualquer outra novidade, né? Então, eu convido aqui esses dois pensadores, que é o Edgar Morin e a Lúcia Santaella, para a gente poder conversar um pouquinho sobre isso, tá joia? Então, vem comigo. Nessa primeira etapa, se vocês observarem essa figura, eu tive muita dificuldade, na verdade, de encontrar fotos reais, né, de pessoas transitando pelas ruas e completamente absortas, né, nos seus smartphones. Eu falei, quer saber de uma coisa? Deixa eu pedir aqui a IA uma imagem que mostra pessoas caminhando e digitando, ou pessoas caminhando e com a tela, né, dentro, digamos assim, com o rosto dentro dessa tela. Foi até bom porque a gente não precisa apagar os rostos, né? Convidamos a IA aí para ajudar nisso. Por que eu estou começando a falar sobre esse ponto? Ontem, estou falando de ontem, gente, 26 de junho. De manhã eu fui a uma consulta médica, ao entrar na sala, né, ainda de recepção, eu vejo as duas recepcionistas com o rosto totalmente dentro do smartphone, não sei se em rede social ou se aplicativo de comunicação instantânea como o WhatsApp, e olha ao redor, mais algumas pessoas lá na sala de espera, todos na mesma posição, aquele pescoço baixo que vocês já devem ter visto por aí, né? Totalmente absortos dentro dessas telas, né? E aqui a gente está falando de algo que eu faço, ou que provavelmente vocês que estão aqui fazem, né? A gente não consegue ficar um minuto conosco mesmos, né? A gente está o tempo todo lá com o smartphone na mão, mexendo em aplicativos que têm, né, as suas inteligências artificiais. A gente sabe que a inteligência artificial hoje é uma commodity, né? Então, isso tudo me intriga demais. E me veio à mente exatamente essa figura, né, das vidas, dos corpos, dos nossos imaginários, que estão o tempo todo constantemente sendo desafiados a manter a capacidade crítica, né, que é necessária para a nossa vida, até porque somos seres complexos, mas ao mesmo tempo esse relaxamento que nós temos ao estarmos, né, rolando a tela constantemente, inclusive quando nós andamos pelas ruas, né, que aqui é uma coisa muito interessante. E aqui, nesse cenário todo, que eu vou chamar de cenário de ubiquidade informacional, por quê? Porque essa informação ela está em todo canto ao mesmo tempo, né? Surgem algumas questões fundamentais que me intrigam. E aqui eu convido vocês também a perceber, será que isso é uma coisa que eu já tinha pensado antes? Se não pensei, será que eu devo, né, começar a refletir um pouquinho mais? A primeira questão fundamental que me intrigava, e que me intriga ainda é, será que a gente ainda é capaz de cultivar o pensamento autônomo? O pensamento, né, que vem das nossas indagações, das nossas dúvidas? Como é que a gente pode preservar nossa capacidade crítica quando a gente vive absorto em telas, rolando conteúdos infinitos, quase sem perceber por onde andamos, né? E aqui, não sei se eu vou conseguir, gente, vou pedir desculpas a vocês se eu não conseguir passar o vídeo, mas eu vou tentar, tá certo? É sobre uma reportagem muito curta, sobre como essa distração com o celular, ela pode provocar acidentes. Tomara que eu consiga. A tela está aparecendo para vocês? Podem falar aqui no chat, tá certo? Pois é, Denise está falando aqui, imagina no trânsito. Pois é, Denise. Ó, vi que está aparecendo, agora tomara que o áudio dê certo. Na torcida aqui, gente, para dar certo aqui, para o áudio funcionar. Mas tão comum que basta ligar a câmera. Só me fala aqui no chat se o áudio está funcionando, gente. Sim, pronto, beleza. Então, vou voltar um pouquinho para a gente poder assistir junto, tá bom? Tenta ver se vocês já viram isso pela cidade, se vocês
já viram algum amigo, algum conhecido fazendo, ou se vocês mesmos já passaram por isso. Esta cena é tão comum, mas tão comum, que basta ligar a câmera que a gente flagra dezenas de distraídos em poucos minutos. Gente que fala ou manda mensagem pelo celular enquanto dirige. Gente que caminha sem tirar o olho do smartphone. É perigoso? Ah, muito. Muito. Pode ser roubado, alguma coisa do gênero. Cair? Também. Medo de cair, se quebrar? Tenho. Mas eu tenho tanta coisa para fazer que eu saio fazendo tudo ao mesmo tempo. Aqui é a parte da empresa, aqui é parte do time de futebol, aí a gente vai na correria, vai digitando, falando e correndo. Isso acontece no mundo todo. Na Coreia do Sul e na China, esse pessoal que sai mexendo no celular sem ver por onde anda recebeu o nome de zumbi de smartphone. Nesses países, uma espécie de semáforo foi instalado no chão para o pedestre saber quando atravessar a rua em segurança. Em Buenos Aires, este homem foi parar no meio dos trilhos do trem porque não largava o celular. Por sorte, tinha gente por perto para ajudar. Aqui em São Paulo, mais de 4 milhões de passageiros usam o metrô todos os dias. E os acidentes envolvendo gente distraída são comuns. Só nos últimos 3 meses, aqui na linha 5 Lilás, foram quase 400 ocorrências. Mais de 50% das pessoas que procuraram atendimento médico sofreram acidentes quando estavam distraídas nas escadas rolantes. E muitos se acidentaram ao passar neste vão aqui, entre a plataforma e o trem. Por causa disso, a concessionária que administra a linha Lilás iniciou uma campanha para chamar a atenção dos distraídos. Painéis foram espalhados por todos os cantos das 17 estações e vídeos são exibidos alertando para o perigo de não tirar o olho do celular. Pessoas não enxergam o que está acontecendo à sua volta e não escutam o que está acontecendo à sua volta. Isso acaba sendo bastante preocupante. Principalmente quando você estiver na escada rolante, a nossa recomendação é não usar. É aguardar um local seguro para poder utilizar o celular. E se alguém não viu nada, porque ficou o tempo todo assim, grudado na telinha, tem também avisos sonoros incentivando os passageiros a mudar esses hábitos. Acabei de ouvir a propaganda de não usar o celular, eu me concentrei. Não olho durante a passarela, mas quando chega na escada rolante, eu já pego o celular automático. O que os milionários realmente... Pois é, gente. Agora eu pergunto para vocês, isso é realidade, será? Será que a gente faz isso? Será que a gente também, né, se permite essa situação de caminhar digitando, de descer uma escada rolante digitando, lendo, né? E aqui eu queria chamar a atenção, na verdade, para a gente entender que o que está sendo comentado aqui, né, dos zumbis de smartphone, não é que seja culpa do smartphone, né? Quem está usando ele, quem está decidindo caminhar segurando e está absorto na tela, somos nós, né? Ai, mas é porque é fascinante. Sim, deixa a gente fascinado, né? Mas a gente tem que ter cuidado. Então, essa palestra, ela é uma palestra reflexiva, né? E aqui vos fala alguém que também já passou por isso, né? E outra cena também que me chamou a atenção ontem, por isso que eu trouxe esse tópico para a gente iniciar discutindo, foi de eu estar na academia, porque até então, né, eu digo não, na academia, né? Porque ontem eu tirei o dia para observar as coisas ao redor. Na academia eu sempre vou no horário do almoço e tinha mais ou menos 15 pessoas comigo na academia. E cada um em um equipamento, né, ou na esteira, todos sem exceção, gente, todos sem exceção, com as cabeças curvadas, com seus smartphones. Quem estava na esteira, com o celular na frente, fone de ouvido, absorto na tela do mesmo jeito, né? Então, assim, a gente está falando de um momento no qual a gente tem que estar extremamente atento, né? Precisamos estar atentos e fortes, né? Como já dizia a música Divino Maravilhoso. Então, isso é importante, porque isso aqui, na verdade, tira a nossa atenção de coisas fundamentais do dia a dia, como a própria contemplação, né? A gente não contempla mais as coisas ao nosso redor, porque a gente está o tempo todo absorto na tela, absorto no aplicativo, absorto nesse aplicativo que tem a IA como commodity, né? Aí aqui eu vou chamar vocês para continuar comigo nessa conversa, né? Vou dizer que é uma conversa, fazer algo bem mais leve, para que a gente veja
Dois conceitos interessantes. Um é de uma autora nacional que eu adoro, que é a Marta Gabriel, né? A Marta Gabriel, ela fala que nós somos seres híbridos. Por que a gente é um ser híbrido? Porque não tem mais separação entre o online e o offline, né? As tecnologias digitais, em nossas vidas, elas estão tão disseminadas que os nossos corpos biológicos e o ciberespaço, eles são uma coisa só, né? Então, eu não sou mais uma coisa, eu sou, na verdade, um ser híbrido, né? Mas o que acontece? Essa simbiose que a gente comenta do corpo biológico e do ciberespaço, ela vai transcender o corpo da gente, o cérebro biológico, né? Expandindo a gente para dispositivo, abrangendo a mente e o corpo também. Então a gente começa a entender um pouquinho do porquê as pessoas andam tão distraídas, absortas nos seus smartphones, né? E aqui do outro lado, eu trago novamente a fala da Lúcia Santaella, que ela vai trazer um conceito muito interessante, que é do leitor ubíquo, né? Quando eu falo ubíquo, eu estou falando daquela coisa do onipotente, não, só o Senhor, mas onipresente, né? Aquele que tem em mãos um dispositivo móvel, e esse dispositivo móvel permite a ele acesso a qualquer informação, a qualquer momento e em qualquer lugar. Aí você pode pensar assim, maravilha, tem informação em tempo real, a qualquer momento e em qualquer lugar. E aí a gente começa a entender, se eu sou um ser híbrido, que tem essa simbiose entre corpo biológico e ciberespaço, tudo isso transcende meu corpo e meu cérebro, e ao mesmo tempo eu sou um leitor ubíquo, essa junção, né? O que será o resultado dessa junção, gente? E aqui, nesse artigo acadêmico que eu escrevi, eu faço 3 perguntas muito intrigantes. Primeira, será que essa ubiquidade informacional torna a gente mais sábio nas nossas tomadas de decisão? Segunda pergunta, qual é o impacto dessas tecnologias digitais em nosso modo de vida? Será que esse ser híbrido, leitor ubíquo, ainda sabe cultivar o pensamento crítico? Eu tenho informação a qualquer momento na minha mão, né? Eu posso ler o que eu desejar, eu tenho isso na minha mão também. Mas será que eu sei cultivar o pensamento crítico? São instigações, né? E esse artigo eu dividi em 3 etapas utilizando ditados populares. O primeiro que eu utilizo é: em terras de sapos, de cócoras com eles. Estamos todos vivendo ao mesmo tempo as mesmas situações, né? Primeiro são as bolhas algorítmicas, né? Então não tem como a gente não falar das câmeras de eco, né? E se eu faço parte desta bolha, como é que eu vou ter certeza que eu tomei a decisão por mim mesma e não por a influência de algo, né? E aqui a gente está falando dos vieses, a gente está falando das inverdades, da desinformação, das fake news, né? Mas por quê? Porque a gente fica muito preso dentro dessas bolhas algorítmicas. E se eu não tenho ou não cultivo o pensamento crítico, eu posso exatamente estar tomando decisões que não são decisões as quais foram tomadas por mim, ser humano complexo, né? Que devo duvidar da própria dúvida. Outra coisa que acontece nessa terra de sapos, e que nós andamos de cócoras com eles, é essa vida datificada, essa vida que está o tempo todo, né, relacionada a vender os meus dados. Ah, mas eu quero tanto utilizar esse aplicativo novo, olha só o que é que a IA está fazendo. Vou lá, né, não leio de jeito nenhum né, digamos assim, aquelas informações em letrinhas pequenas, vou lá e coloco, sim, aceito. Né? E nisso eu vou datificando essa minha vida. E se eu vivo uma vida datificada, eu não tenho certeza do que eu conheço pela minha razão ou pela minha experiência. Eu acabo vivendo pelo que o algoritmo me guia a fazer. E por isso eu estou o tempo todo, né? Ah, eu quero fazer a minha foto de cartoon. Gente, é muito divertido fazer a foto de cartoon. Mas a gente tem que ter cuidado com o que é aquilo vai acontecer, né, a posteriori. Eu estou datificando essa minha vida, né? E aqui, para que eu não ande de cócora com esses sapos, eu tenho que ter o que eu chamo de pensamento crítico, que a própria filosofia traz a importância, né? Que é você estar o tempo todo cultivando a sua criticidade, né? Mas por que isso?
Concordo, não concordo? De acordo com o que eu já li, que eu já estudei. Estamos aqui num simpósio, em meio a pessoas que fazem ciência, não? São leitores ávidos, pessoas que têm pensamento crítico, né? Então, cultivar a criticidade e fazer uso, sim, gente, da tecnologia digital. Gente, não há como não fazer uso da tecnologia digital, né? Como coadjuvante das minhas decisões. Esse aqui é o detalhe. Nunca como ator principal. Quem é o ator principal? Sou eu, cientista, sou eu, pesquisador, né? Mas usar a tecnologia digital é essencial. Os meus slides foram feitos com a ajuda de inteligência artificial. Utilizei o Gama, por exemplo, para poder estar utilizando, né? Esse aqui é uma foto também feita por IA, feito pelo Gama. Mas quem é o ator principal? Sou eu, que decidi. Gostei. Não gostei. Tanto que nessa apresentação tem várias fotos que me foram sugeridas que eu falei, não gostei, vou trocar, né? Esse texto não tem a voz da Odla. Eu vou aqui e vou mexer. Então, em terra de sapos, de cócoras com eles. Mas a gente tem que entender que o que vai mudar isso aqui, para que eu tenha a minha voz e permaneça tendo voz ativa, é exatamente o pensamento crítico, né? Na segunda etapa, eu chamo, para falar do modo de vida, eu chamo de modus vivendi, modus operandi, usando o latim. E eu não tenho como não dizer que, na verdade, a gente hoje vive no modo chat GPT, não é verdade? Quem é que nunca foi lá no chat GPT para pesquisar das coisas mais simples às coisas mais complexas? Gente, eu adoro o chat GPT. E quando eu descobri que eu podia conversar em inglês e em espanhol com ele para praticar a minha fluência. E quando eu vou dar aula de inglês, que eu digo assim, não, gente, vocês vão usar agora o chat GPT para vocês mesmos conversarem, né? Então é fascinante, dessa gente fascinante, fascinado, né? Só que isso é um perigo. A gente tem que sempre utilizar de forma crítica, né? Então, como é que aconteceu esse modo de vida, esse modo de operação que vai resultar nesse modo chat GPT? E aqui eu vou colocar um pedacinho só do que eu coloquei lá no meu ensaio, que é aqui, tomei a liberdade de pegar aquela música Diariamente, né? Que é cantada pela Marisa Monte, que fala assim, ó, para pedir um carro Uber, para pedir comida iFood, para enviar mensagem WhatsApp, para ouvir música Spotify, para namorar Tinder e para quase tudo mais chat GPT. A gente vive, na verdade, a automação da vida em um toque de tela. Tudo que eu necessito, eu encontro por um aplicativo, né? Lembrando que nesse aplicativo tem IA. A IA é uma commodity, né? Então, eu vivo nesse modo de vida, nesse modo de operação de forma automatizada, né? E o que acontece? Isso é errado? Não, isso não é errado, porque nós somos pessoas das telas, né? E aqui Fava, que é um autor maravilhoso também, para tratar desses assuntos relacionados ao mundo do trabalho, ao mundo corporativo, ao mundo acadêmico, né? Ele fala que nós somos pessoas das telas. Sim, gente, telas estão por todas as partes, seja no trabalho, no nosso cotidiano, no entretenimento, no nosso lazer, para onde a gente olhar, são telas, elas são onipresentes, mas elas reconfiguram os nossos fazeres e os nossos afazeres. Desse modo, elas alteram os nossos modos de vida e os nossos modos de operação. E quais são as consequências disso? Doenças, transtornos, né? Aqui eu separei 2. FOMO, que é o medo de ficar de fora do mundo digital, que vem da língua inglesa Fear of Missing Out, né, chamada de FOMO, e a nomofobia. Quem aqui já ouviu falar de nomofobia? Será que vocês são nomofóbicos? Fala aqui comigo na tela, aqui no chat. Quem aqui é nomofóbico? Tô desconfiada que tem nomofóbico aqui entre nós, hein? Eu sou nomofóbica, não vou mentir. Eu já voltei, né? Já estava, sei lá, 2 quadras de casa, percebi que esqueci o celular e voltei para pegar. E qual é o detalhe? Nomofobia já é reconhecida pela OMS como um transtorno, gente. Então, aqui, convido vocês a assistir também comigo essa reportagem sobre a nomofobia, tá bom?
Você é daqueles que não aguentam ficar 5 minutinhos sem o celular? Sofre quando está sem internet ou quando a bateria está no finalzinho ali acabando? Você pode estar sofrendo de nomofobia. O Igor Calian explica pra gente. Não basta apenas um. A Ellen tem 4 números de telefone e 2 smartphones. Eu durmo muito pouco. Eu tento dormir, desligo tudo, deixo um pouquinho longe. Quando eu vejo, já tô com ele na mão. A perda de sono é só um dos problemas que o celular trouxe. Uma vez uma amiga falou assim, eu não venho mais te ver, porque se você não sai do celular, eu quero conversar com você, você não sai. E quando você fica sem celular, qual é a sensação? Horrível, eu não consigo. Essa situação está longe de ser uma exclusividade da Ellen. É verdade que hoje em dia é difícil ficar longe do celular. É nele que a gente resolve boa parte das situações do dia a dia. Agora, a perda de controle é perigosa e tem até nome. Nomofobia. Nomofobia vem de no mobile, ou seja, o medo de ficar sem celular. As pessoas que têm uma certa aflição, medo, ansiedade ou um desconforto emocional irracional muito intenso, em função de estar impossibilitado de estar com o celular. Podemos dizer assim que é uma espécie de uma abstinência do celular. Um bom começo para se livrar desse vício é estipular horários, para não pegar o celular na mão. Evitar de levar o celular para a cama, para não atrapalhar o sono, não retardar o horário do sono. Evitar de acordar de manhã e já sair pegando o celular. Às vezes estabelecer locais em que pode, em que não pode, por exemplo, no almoço de família, né, limitar o uso na mesa. Não é fácil. Principalmente para quem já sabe que perdeu o controle. Mesmo assim, a Ellen promete tentar. Hoje eu percebo que eu tenho que cuidar da minha saúde mental, isso não é legal. A primeira meta aí do caderninho de 2025? Terapia. Vou cuidar dessa parte. Olha só. Ela Gente, vocês viram aí agora? A gente tem nomofóbico aqui nessa sala? Eu sou uma, gente, eu sou nomofóbica. E olha que eu tenho total consciência do que é que eu tenho que fazer e do que eu não posso fazer. Mas é algo incontrolável, né? Então, na verdade, hoje a gente está trabalhando uma época que é muito comum se falar do quê? Do detox, né? Esse detox digital. E aqui é interessante a gente pensar, né, dessa necessidade, será que eu preciso fazer um detox digital? E o que seria esse detox digital? Seria uma forma, né, de você tratar exatamente essa situação para que você pudesse pensar, não, eu preciso parar um pouco, ter momentos de uso, né? E aqui tem uma reportagem que eu trago da revista Veja, que é interessante, que diz assim, ganha impulso em resorts offline e na sala de aula, onde smartphones já não entram, né? Então, imagina só, a gente poder fazer um detox digital com aparelhos à distância, tudo isso sendo controlado, né, de uma forma assim, eu estou indo passar, né, um tempo no resort para ter um detox digital. Existem até resorts que quando você entra já deixa o smartphone do lado de fora, né? E só depois é que você pode pegar esse celular. Mas, gente, mais uma vez aqui eu trago vocês para reflexão junto comigo. É algo que, na verdade, é difícil, né? Eles são fascinantes, deixam a gente fascinado, né? Então, tudo isso é uma questão da gente estar vivendo em 2025. Isso faz parte do nosso dia a dia, né? Então, a gente tem só que estar atento, a gente tem que estar atento e forte para saber o que está acontecendo e decidir realmente esse momento do detox, né? Mas vamos lá. Como é que está esse tempo de tela e do meu querido maravilhoso, que agora eu chamo para a conversa, do ócio criativo? Primeiro, a gente tem que lembrar que nós temos um tempo roubado. Que tempo roubado é esse? É o tempo que a gente gasta na tela. E muitas vezes não é estudando, não é pesquisando, não é preparando um material de aula, não é preparando um artigo científico, mas é exatamente esse tempo que a gente está só rolando a tela, né? De forma exatamente distraída, né? E o que acontece? Esse tempo roubado, ele vai tirar o meu tempo precioso de contemplação. E aqui eu trago algo que eu aprendi também, né, no doutorado, de uma leitura fantástica de um filósofo chamado Plotino. E Plotino chama a gente a contemplação. Que contemplação é essa? É a contemplação das coisas simples do dia a dia. É de eu conseguir andar na rua observando essa rua,
observando as pessoas ao meu redor, observando a natureza, né? Eu observar o nascer do sol, o pôr do sol. Nós temos um pôr do sol fantástico na nossa cidade. E vocês, na de vocês, com certeza também, né? Então, esse tempo contemplativo das coisas ordinárias do nosso dia, ele é fundamental para que a gente até oxigene mais a nossa mente. E aqui o ócio criativo, gente. Esse ócio criativo, ele hoje está sendo totalmente cortado. Por quê? Porque o ficar parado traz para a gente um sentimento de culpa. Quem aqui não já ficou se sentindo culpado porque estava esperando aqui? Estou esperando minha vez ser chamada no dentista. Não, eu não consigo estar aqui com os meus pensamentos. Não consigo. Vou pegar o meu smartphone e vou procurar o que fazer, né? Ou então, eu estou na casa de alguém por um momento de distração, a conversa não está interessante, sem nem perceber, eu saio do meio da conversa, pego o meu smartphone e entro nele. Estou na academia fazendo atividade física e eu tenho que estar atenta àquela atividade para não fazer o exercício errado. Prontamente já estou lá, absorto no meu smartphone também. Então, esse ócio criativo, que é tão necessário para a oxigenação da mente, para duvidar a própria dúvida, para o pensamento crítico, ele, na verdade, hoje é visto como sendo algo errado. Eu não posso ficar parado, né? Por quê? Corpo, mente, imaginário está o tempo todo nesse ritmo frenético. Tem que produzir, tem que produzir, tem que produzir, né? E o que acontece? O algoritmo está no controle. A gente está ocupando a nossa mente, o nosso dia, o nosso tempo livre, o nosso tempo de ócio criativo, o nosso tempo de contemplação, somente com o que o algoritmo sugere. A culpa é dele? Não, ele foi feito para sugerir, ele foi feito para direcionar e para ditar, né, caminhos que nós mesmos pedimos para que ele ditasse, né? Mas quem abriu essa porta fomos nós mesmos, quando clicamos lá, de acordo nas condições de uso, sem nem ler. Por que sem nem ler? Porque simplesmente a gente não tem mais nem tempo de ler o que está lá. E a gente vai lá, clica, a gente usa, a gente deixa ele direcionar, ditar e sugerir tudo na vida da gente. E vai ter tempo para contemplação? Vai ter tempo para o ócio criativo? Não. Mas é culpa da IA? Não é, gente. A IA é maravilhosa. Outro ponto que eu uso um ditado popular no meu artigo é esse. Em terra de cegos, quem tem um olho é rei. E esse olho aqui, gente, é exatamente o pensamento crítico. Vamos nessa pirâmide? De baixo para cima, tá certo? Olha só. Primeiro, eu necessito ter visão integrada. Eu preciso ter conhecimento. E conhecimento é muito diferente de informação, né? Para que eu possa conectar diferentes saberes, diferentes contextos. E aqui, eu gostaria de ler algo que é falado por Morin. Sim, gente, eu sou analógica, tá? Vou ler no meu caderno. Nesse livro daqui, que eu super recomendo, A Cabeça Bem Feita, ele diz o seguinte, lá na página 24. Uma cabeça bem feita é uma cabeça apta a organizar os conhecimentos e, com isso, evitar sua acumulação estéril. Então, não é só acumulação de informação. A própria acumulação de conhecimento, se ele não tiver como ser integrado e conectado dentro dos contextos, ele passa a ser um conhecimento estéril. E nós que fazemos ciência, que pesquisamos, nós não queremos um conhecimento estéril, pelo contrário, né? Na sequência, mais uma vez aqui eu vou trazer o Morin, ele fala do questionar até mesmo a própria dúvida. Eu só posso trabalhar ciência, fazer ciência, se eu questiono a minha própria dúvida, né? Então, essa aptidão interrogativa, ela é fundamental para o cultivo do pensamento crítico. Outra coisa, gente, hábitos de leitura. Estamos aqui nesse simpósio, provavelmente em meio a grande parte dessas pessoas que estão conosco são formados por professores, por pesquisadores ou por curiosos do tema, né? E pessoas que leem, né? É o que acreditamos, pessoas que leem, mas que leem nas entrelinhas, fontes confiáveis, diversificadas, para quê? Para evitar as bolhas, evitar as câmeras de eco, né? E aqui, gente, pensamento crítico é a capacidade de questionar e analisar informações. Eu não quero acumular conhecimentos estéreis. Eu quero, na verdade, ter capacidade de análise crítica, né? E aqui a Santaella sugere
lá na entrevista dela, ela fala muito dos jovens, né? Assim, jovens, se informem em meios seletivos e confiáveis, desenvolvam hábitos de leitura e estudem, pois o mundo ficou muito complexo. Não dá para a gente esquecer Morin, né, que adora falar de complexidade. E Morin aqui, ó, ensina o quê? Pensamento fracionário e fechado deve ser criticado, né? É necessário reestruturar intelectualmente isso tudo para lidar com a complexidade contemporânea. Gente, nunca vivemos um mundo tão complexo, né? E a gente só vai dar conta disso aqui se a gente tiver o quê? Leitura, contexto, pensamento crítico, visão integrada, aptidão interrogativa. E é que todo mundo vem falando essa semana toda durante o simpósio. Eu posso e devo utilizar a IA, mas quando eu obtiver o resultado da IA, eu preciso ler, eu preciso sondar, eu preciso analisar. Não é Ctrl+C, Ctrl+V. Ali tem que ter a minha visão crítica. Para sim eu decidir o que eu posso usar, o que eu não quero usar, o que eu devo usar e o que eu não devo usar. E aqui, outro tópico super importante, que é a complexidade humana versus algoritmos, né? E aqui é também uma visão do Edgar Morin, ele fala que nós somos seres complexos, né? Por que seres complexos? Porque nós somos seres biológicos, seres culturais, certo? Só que esse resultado de seres biológicos e seres culturais resulta em seres complexos, que são seres multidimensionais. E aqui não tem como eu não pegar e convidar a Marta Gabriel, que fala de hibridismo, e dizer assim, Marta Gabriel, será que não está na hora da gente repensar? Olha só, eu querendo mandar na Marta Gabriel, mas eu queria ter essa conversa com ela. Ei, Marta, será que não seria a época da gente poder acrescentar esse hibridismo também, um item que difere nós, né, nos difere das máquinas, que é a complexidade? Né, o grande quê dessa questão. Então, ser biológico e ser cultural dá um ser complexo, que isso é trazido pelo Morin, né? Mas vamos acrescentar esse ser híbrido à complexidade, para que a gente possa pensar hoje de uma forma até mais ampla, né? Somos seres biológicos, sim. Seres culturais, sim. Somos seres complexos, mas também somos híbridos. Mas não somos apenas híbridos, somos híbridos culturais, biológicos e complexos. E aqui eu trago considerações que eu vou dizer que são considerações ainda não finais, tá, gente? Não tem como dizer que são finais, porque tudo está acontecendo ao mesmo tempo, né? E isso que a gente está conversando agora de manhã, que são reflexões, espero que vocês estejam refletindo comigo, a gente vai continuar refletindo por muito tempo. E espero que essa conversa dessa manhã, ela fique plantada, essa sementinha, lá no coração de vocês, e que vocês passem pelo menos o restante do dia de hoje observando as coisas ao redor, talvez com olhos mais curiosos, tá certo? Então vamos lá, as minhas considerações não finais. Aqui eu trago uma foto, eu não sei se vocês acompanharam isso na rede social, né? Eu sou, vou falar a verdade, ainda muito viciada no Instagram. Eu já limito meu tempo de uso do Instagram, mas eu uso muito Instagram ainda, né? E eu sigo o Instagram de uma livraria no Rio de Janeiro chamada Livraria Casa da Árvore. E acho que foi final de dezembro, começo de janeiro, teve uma foto postada que rendeu, sabe, muitos comentários, depois viralizou, que era exatamente essa foto de um quadro escrito a giz, né? Bem na frente da livraria, que dizia assim: só o livro expulsa algoritmos das pessoas. Gente, isso rendeu tanto comentário, as pessoas concordando, outras dizendo que não era bem assim, né? E quando eu li isso aqui, eu também parei para fazer a minha própria análise, né? E o que é que acontece? É impossível a gente não refletir sobre a importância de resistir à dominação do algoritmo. Né? Mas eu só posso resistir à dominação do algoritmo se eu tiver leitura aprofundada e pensamento crítico, né? Se eu não tiver leitura aprofundada e pensamento crítico, não vai adiantar. Se eu sou aquela pessoa que eu só leio o título e já entendi o que está dentro daquele artigo, se eu estou lá no Cielo, eu entro no Cielo, só leio o título, não leio nem o abstract, já acho que eu li tudo, ou se eu uso a própria IA para selecionar material para mim, né?
ele seleciona os artigos, começa a me ajudar lá naquela minha revisão sistemática de literatura, mas eu mesma não leio os artigos que foram selecionados, gente, como é que eu posso ter leitura aprofundada e pensamento crítico, né? Então, quando ele fala só o livro, na verdade é a leitura, e a leitura aprofundada com pensamento crítico, né? E teve também, aqui eu peguei um comentário só, tá, gente? Quem quiser seguir a Livraria Casa da Árvore, é só @Livraria Casa da Árvore lá no Instagram. Teve um comentário, né, que eu peguei, eu não vou poder dizer de quem é, porque, né, eu não tenho autorização para usar o nome da pessoa, mas como está em rede social e está aberto, é público, né? A pessoa dizia o seguinte: algoritmos não fazem mal, desde que usados com inteligência não artificial. Eu achei muito legal, né? Porque, na verdade, é um equilíbrio necessário. A gente está num simpósio que tem como temática exatamente a inteligência artificial. E, gente, a inteligência artificial é maravilhosa, né? É maravilhoso a gente poder usar para selecionar artigo, para a gente poder fazer slides mais legais, fazer vídeos, fazer cartoons, né? Então, assim, colocar legenda, gente, poder fazer um Google Meet em português e você ter tradução simultânea, tudo isso é fantástico. Então, o algoritmo não faz mal, desde que a gente use com inteligência humana, né? Com inteligência, porque eu tenho pensamento crítico, né? E aqui, gente, não tem nenhuma batalha entre humano e máquina, não. Mas tem a necessidade de nós, humanos, tomarmos o que? As rédeas dessas inovações, né? Temos que estudá-las, que entendê-las e temos que saber como utilizá-las da melhor forma possível. E se vocês pararem para pensar, todas as palestras, desde a segunda-feira até o dia de hoje, falam disso. Como usar a IA de forma responsável, de forma ética e de forma crítica, né? E aqui eu vou convidar um autor que eu amo de paixão, que é Ailton Krenak. Ele tem uma obra que eu sugiro que todo mundo tire um tempinho para ler. Ela é uma obra muito curtinha, chamada Futuro Ancestral. Tem uma das falas da Lúcia Santaella, que ela exatamente fala da importância que os jovens aprendam com o passado, né? E a gente fala aqui muito de ancestralidade, que a gente não pode deixar que as coisas que nos foram ensinadas, né, pelos nossos ancestrais, elas não sejam esquecidas, perdidas, apagadas, né? E aqui o Krenak convida a gente a viver o presente, né? Que muitos estudiosos vão chamar de mindfulness, né? Que é viver o presente, viver o offline. É estar atento ao que já está aqui e o que já estava aqui antes de nós também. E assim a gente lembrar daquelas pessoas, daqueles, né, os nossos ancestrais, que não tinham pressa para achar a resposta. E usavam a inteligência não artificial. Odla, mas eles faziam isso porque não tinha IA. Sim, porque não tinha IA. Eles usavam outras tecnologias, como o livro, né? O livro é uma tecnologia. Como a conversa, né? Como trocar uma ideia, como colocar a cadeira na sua calçada para conversar com o teu vizinho, né? Então, a gente tem que lembrar, sim, que a gente tem que ter esse respeito pela nossa ancestralidade e também a gente precisa viver o presente, viver esse offline, né? Viver aquilo que está acontecendo agora com olhos atentos. É preciso estar atento e forte. E aqui eu vou terminando essa conversa e convidando vocês à contemplação. Lembra quando eu falei lá do Plotino? Da importância da contemplação dos nossos atos ordinários, né, do nosso dia? A gente vai perceber o extraordinário no ordinário. E aqui eu convido vocês primeiro, usem muito a IA para criar sua playlist. Adoro criar playlist. Mas, gente, se entreguem de corpo e alma à música. Canta, dança, sinta cada nota. Use sim, mas use bastante a IA para planejar as suas viagens. Quem nunca, né, gente? Mas curta cada passo desse planejamento, cada detalhe que já foi comprado, já foi reservado, né? E quando você chegar ao seu destino, guarda esse smartphone um pouquinho, respira, celebra o momento, é você que está ali. A IA pode ter planejado, mas é você que está ali naquele momento. Celebre. Use sim, mas use bastante a IA para sugerir filmes. Adoro, né? Tem ligação com o meu perfil, tem tanta coisa, né, que ela me sugere que é interessante.
Mas olha, não delega a IA o poder de você achar um filme perdido numa lista lá escondida e você de repente se apaixonar por esse filme. Então isso é muito interessante, né? Quem nunca encontrou aquela lista perdidona e falava assim, opa, descobri um tesouro perdido. E você, né, sair falando, gente, descobri esse filme que está perdido no catálogo do Netflix, vocês nunca ouviram falar, e a gente se acha muito esperto, né? Assim, vocês nunca ouviram falar desse filme, ele tá lá, ele é maravilhoso, fala disso, fala daquilo. Então, aproveita, se perde um pouquinho também lá no streaming, né? Use a IA, mas use muito para pesquisar. Gente, pesquisa acadêmica hoje, claro que você tem um arsenal maravilhoso de ferramentas com IA. Use, mas use bastante. Mas deixe que cada linha da sua escrita traga a sua própria marca, traga a sua memória, traga a sua história, a sua leitura, a sua percepção e, claro, a sua paixão pela ciência. Então, não delegue isso a IA. Permita que os teus leitores, ao lerem o teu texto, falem, isso aqui foi escrito pela Odla, aqui eu reconheço. Isso não é a IA que faz, é você que faz. Coloca paixão nessa tua escrita. E, ao final, use a IA com sabedoria e responsabilidade. Aqui eu acrescento ética também, né? Todos aqui devem ter assistido palestras maravilhosas falando sobre guias, diretrizes de como usar a IA com responsabilidade, com ética, né? Por quê? A gente tem que lembrar que a IA ela é uma commodity e ela pertence às big techs. E elas não cultivam o pensamento. Quem cultiva o pensamento somos nós, seres humanos, né? Seres que precisam de ócio, seres que precisam de contemplação. Para quê? Para permitir essa oxigenação cerebral, permitir que aquilo que a gente leu, que a gente estudou, que a gente pesquisou, que a gente guardou às vezes, né? Deixa eu pegar aqui meu smartphone, que a gente guardou em várias listas e blocos de notas e que a gente nem abre depois. Então, isso é fundamental. Lembrando que a IA não é um ser humano complexo como nós somos. Sem contemplação e sem ócio, a gente adoece. E aqui eu peço permissão, mais uma vez, para ser analógica, e eu quero ler aqui um parágrafo muito interessante que tem no livro do Mohan, na página 63. Ele fala o seguinte: cada um deve estar plenamente consciente de que sua própria vida é uma aventura. Ai, gente, que aventura, né? Mesmo quando se imagina encerrado em uma segurança burocrática. Todo destino humano implica uma incerteza irredutível, até na absoluta certeza. E olha que a IA dá umas certezas para a gente, né? E que certeza absoluta é essa que o Mohan traz? Que é da nossa própria morte, pois ignoramos a data. Ainda bem, né, gente? Cada um deve estar plenamente consciente de participar da aventura da humanidade, que se lançou no desconhecido em velocidade, de agora em diante, acelerada. Então, para que a gente viva essa aventura de forma plena, eu convido vocês à contemplação. Tira o dia de hoje para ter ócio, tira o dia de hoje para contemplar. A IA não é culpada, a IA é fantástica. Usemos, sim, usemos, mas sempre com sabedoria, com ética e com responsabilidade. E quem estiver em São Luís do Maranhão, vai lá, na ponta do Palácio dos Leões, assistir um pôr do sol e tirar o fôlego. E se você não mora em São Luís, ai, que pena, a gente tem o pôr do sol mais bonito do Brasil. Mas procura o pôr do sol da tua cidade. Mas contempla, tá bom? E aqui eu quero, no final, convidar vocês, quem quiser continuar trocando ideia comigo, compartilhar algo novo comigo, tá aqui o meu e-mail, odla.cpa@ufma.br, ou me procura lá no Instagram, @odlacris com CH, tá bom? Gente, muito obrigada por terem me ouvido até agora. Eu sei que eu falo muito, mas muito obrigada por tudo. Obrigada, João! Gente, quantas reflexões lindas, maravilhosas nós ouvimos aqui, e você só trouxe, como a gente costuma dizer, só trouxe verdades, né? Estamos aí o tempo todo utilizando os nossos dispositivos móveis, a tecnologia, e por vezes nós não nos damos conta de que nós estamos gastando uma das coisas que são mais caras e mais preciosas que nós temos, que é uma palavrinha só, chama-se tempo, né?
Então, o tempo ele é muito caro, né? E o tempo perdido ele não consegue regressar. Então, vamos parar para refletir, às vezes, o quanto de tempo que a gente passa aí de frente às telas, de maneira não qualitativa, porque quando eu digo assim, eu estou de frente à tela, mas eu estou aprendendo, eu estou me comunicando, eu estou me aproximando dos amigos, fazendo videochamadas, aí é positivo, né? Agora, quando a gente está lá só passando aquelas imagens no Instagram e não está aprendendo nada, vamos refletir sobre esse tipo de uso, né? Assim como da inteligência artificial, quando eu estou utilizando para melhorar meus conhecimentos, para ampliar minhas capacidades, ótimo, mas quando eu estou apenas utilizando para copiar e colar, jogar a informação lá e entregar para o professor sem reflexão, sem construção, não é positivo, né? Verdade. E a tua fala trouxe aqui vários comentários aqui no chat que eu vou colocar. Manda, adoro, pode perguntar. A Roseli, ela diz que não usa o celular porque ela já cai sem ele, imagine quando ela está andando, né? Então, é muito perigoso. É verdade. Então, no trânsito, a Eliane diz que no trânsito é um desastre certeiro. Certeiro, né? gente, certeiro. A Ana Paula diz, com certeza não estão na palestra, porque estão aí, né, fazendo outras coisas. E aí, o que mais? Vamos ver aqui. Obrigada, Ana Paula, obrigada, viu? A ideia era reflexiva, a ideia é refletir, sim, a ideia é refletir. Roseli diz que hoje, se você não fica trancado à tela o tempo todo, você é anormal, ou seja... Mas sejamos anormais. Eu convido vocês a serem anormais. Aí nossa amiga Marinês está dizendo que está amando a sua palestra. Marinês, maravilhosa! Temos grandes momentos offline, eu e Marinês. Eu também, com certeza. A Eliane diz assim, nós, pesquisadores das tecnologias digitais, temos a consciência das vantagens e também do perigo. Logo, não é sobre usar tecnologia, mas sobre o uso moderado, intencional e equilibrado à educação. E aqui, Eliane, eu acrescentaria o uso crítico, né? Esse uso crítico é exatamente o uso que é perguntado pelo Edgar Morin. Teve até alguém aqui, eu acho, João, que pediu para colocar qual é a referência do livro, tá? Não sei se vocês estão vendo aí na tela. Sim. Tá? Dá uma printada. Esse é um clássico, gente. Eu acredito ele é um livro curto, ele é um livro maravilhoso. Online, não é não? Consegue. Por ele ter já muito tempo. Então, é um livro que ele é 2003. Ele é atemporal. Exato. E é interessante, quem for fazer a leitura, ele é um livro curto, delicioso, você lê rapidamente. É bem diferente de Teoria da Complexidade, que é um livro mais denso, né? Então, assim, eu convido você... É porque eu sou analógica, João sabe, eu gosto do cheiro do livro ainda, eu gosto de folhear, mas vocês encontram ele em PDF, sim, tem ele para Kindle, para quem gosta de Kindle, é um preço super acessível, então printaram aí, gente, e vocês vão dizer, meu Deus, ele escreveu isso em 99 na França e é tão atual, né? E hoje morreu com 103 anos, gente, atualíssimo, né? Incrível. Super visionário, né? E aí, Marinês diz que quando vai agora à academia, não leva mais o celular, se concentra nos treinos. Isso é uma verdade, Marinês. A gente, às vezes, fica tanto tempo ali olhando as notícias e você só tem 1 hora para treinar, então você não vai treinar 1 hora. Você vai treinar ali uns 20 minutos, porque o restante do tempo você ficou olhando redes sociais e notícias. Você está certíssimo. E não treina direito, faz exercício errado, ainda tem isso. Exato. A Eliane diz que nós, pesquisadores da área, somos bombardeados como se fôssemos os defensores do uso da tecnologia sem intenção e colaborasse para uma sociedade desequilibrada, mas, na verdade, defendemos a criticidade, exatamente. Isso aí, Ana Paula, mesmo. falar próximo do celular é dar margem às bolhas algorítmicas, uma imersão não autorizada e perigosa para crianças e adolescentes. Isso mesmo, Ana Paula. Que bom que você já está atenta a isso. A tecnologia não me domina, ao contrário, eu a domino. O cérebro humano é o autor. É isso que deve ser. Perfeito, Eliane. Isso mesmo.
A Marinês que usa o ChatGPT para também criar receitas sem glúten dentro do que já estudou e pesquisou sobre receitas que podem ou não funcionar, né? Tem que testar, porque às vezes também o algoritmo erra. Mas o que acontece? Pelo fato dela ter o conhecimento, né, aprofundado, quando ela cria essas receitas, né, no ChatGPT, ela já analisa aquilo que vale a pena replicar ou não. É a importância do conhecimento aprofundado, né? Exato. E a Jane Quixaba diz que na casa dela é a única que sai sem o celular, mas só consigo quando vamos na casa de parentes ou a um passeio rápido, né? Mas já é um detox, Jane. É um detox. A Cristiane diz que tudo de documento, cartão, banco está no celular. Quase impossível não ser nomofóbica. É verdade, eu também suspeito. Eu estou todo tempo ligado, até porque eu não uso mais carteira, eu não tenho mais o hábito de andar com cartões físicos, identidade, carteira de motorista, nada. É tudo no celular, pagamento no celular. Então, se o celular desaparece, eu fico sem nada. Né? Só acho que eu conheço muita gente, todo lugar que eu vou, professor, aí eu digo, me dá aí um dinheirinho para pegar um ônibus, para ir para casa. Olha que beleza, João. Então, bom dia, sou professora do Ensino Fundamental 2 e do Ensino Médio. Quais sugestões a professora poderia dizer para trabalhar com alunos sobre o uso de celular nos dias atuais? Obrigado. Virgínia, essa pergunta é maravilhosa. Eu trabalho no Colégio de Aplicação da UFMA, né? E o que eu tento fazer é exatamente aterrar os alunos. Quando eu falo aterrar, que é o down to earth, né? Pés no chão, é exatamente termos momentos. Hoje, com a proibição, né, do uso do celular pela lei federal nas escolas, eu uso bastante ainda com eles, de forma planejada, o que é permitido, mas eu tenho vários momentos, aquela questão do equilíbrio, né, que a gente faz atividades que é de aterramento. Que atividades são essas? A gente faz roda de conversa, círculo, a gente senta no chão e a gente, sem celular na mão, tudo guardado na mochila, a gente vai discutindo aquele tópico do dia, né? E deixando que eles tenham momentos de fala, que eles tragam os exemplos deles do dia a dia. Então, a gente poder trabalhar com eles também esse momento detox, ele é fundamental. Outra coisa muito interessante que o Colégio Universitário tem feito é, durante os recreios, que também não pode se usar o celular, a gente está ofertando para os alunos jogos de tabuleiro, né? Então, a gente vê, assim, grande parte dos alunos, né? Ou conversando, que é super saudável, ou correndo pelo pátio, que também é super saudável, ou usufruindo dos jogos de tabuleiro, né? Então, assim, a gente está tentando resgatar esses jogos de tabuleiro aí. Isso é muito bacana também. E aí a Andrea está dizendo que vai te citar na tese dela. Ai, gente, que legal! E aqui, só lembrando, o artigo inteiro, tá, gente? O artigo inteiro, ele vai ser publicado, né? O artigo inteiro, ele vai ser publicado nos anais aqui do evento. Então, fica muito à vontade. Usa. E quem quiser ler só para refletir, tem muita coisa legal. Tá bem poético o ensaio. Legal. E aí a Roseli disse que gostaria de convidar para uma palestra no grupo de pesquisa dela. Olha aí, já está ficando famosa. Escreve um e-mail para mim, tô lá. Só escreve um e-mail para mim. Tamo junto. Você não vai ter dificuldade de achar, porque eu acho que é a única do Brasil, chama-se Odla, é a única, né? Então, no Instagram não ficou, viu, João? No Instagram não ficou @Odla, porque eles não deixam 4 letras, deve ser Odla Cris. Olha aí, ó, tá vendo? Então, a Anne, ela diz assim, que maravilhosa palestra, sempre busco esse lugar de ócio, mas na academia, no início do dia, eu uso meu celular para assistir meus programas de entrevistas, porque quando inicio os trabalhos, não consegue. Né? Mas tem uma razão pontual, e você está assistindo entrevistas e, com certeza, usando o seu pensamento crítico. Tranquilo. Exato. Então, quantas reflexões lindas. Ai, obrigada. Eu pontuo exatamente isso, o uso crítico que hoje o currículo exige. E ela diz usando também um ditado como uma palestra para o uso de celulares serve. Tudo demais é sobra, com certeza. É verdade. E aí a Francineire diz certeira é um trambolho. Trambolho.
Celular. Carteira já é um trambolho, já baixa o celular, verdade. Já baixa o celular. Agora, nós somos digitais, né? Fran é grande professora da UFMA, trabalha aí com linguística, internacionalização, computação, procura aí Francimeire Martins, é excelente. Mas tu sabes qual é o grande lance também, João, aqui falando dessa questão da carteira ser digital ou ser carteira física? Que bom que nós temos a liberdade de decidirmos, né? Então, aqui, se a gente for fazer uma pesquisa entre os participantes, a gente vai ter um grande número que tem só as carteiras digitais e outros que têm as carteiras físicas. Então, também tem o seu charme de ter a nossa carteira física, né, gente? E aí o Maurício diz, parabéns pela fala, querida Odla, te ouvir essa Maurício! Devemos usar a IA com consciência, responsabilidade e ética. Ela depende de nós, humanos. Tá? Claro, tudo que está lá foi a gente que fez, né, Maurício? Ela só bebe na nossa fonte. E aí a Roseli diz que seu nome é diferente e criativo. E eu vou dizer o segredo do nome da Odla. Na verdade, o nome da Odla é o nome do pai dela ao contrário. Né? O pai dela é Aldo, aí ele, muito criativo, botou Odla. Né? O inverso. Gente, é isso aí. Isso aí. Então, Odla, só tenho, né, a te agradecer, te parabenizar. Eu que agradeço. Muito obrigada. Estou feliz em ver todo o teu crescimento, o teu amadurecimento, né? A Odla vem lá das letras, da administração, aí mergulha no mestrado interdisciplinar, que faz com que ela, né, leia mais sobre filosofia, literatura, sobre outras áreas. Antropologia. Aí faz um mergulho nas tecnologias, agora outro mergulho profundo que ela está fazendo na inteligência artificial, e tudo isso, né, tem trazido aí bons frutos, e com certeza muito em breve teremos aí uma doutora muito interdisciplinar. Obrigada. Aí para todos nós. Obrigado. E o nosso próximo palestrante já está aqui, então vou colocar aqui. Obrigada, gente. É o Cândido Gomes. Seja bem-vindo, professor. Obrigado. Muito gosto em conhecê-los. Parabéns, colega João Batista, por todo esse esforço de costurar falas, contribuições, isso é muito bom. Eu tenho muita saudade do Maranhão, onde eu tive excelentes alunos, e realmente, num congresso como este, só no Maranhão se poderia ter uma contribuição humanizadora como esta. Ir ao Palácio dos Leões na hora do crepúsculo para ver o sol se pondo no Oceano Atlântico. Realmente, é só no Maranhão que poderia, só o Maranhão poderia dar uma contribuição dessa. Maravilha. Obrigada. E aí nos despedimos da Odla e vamos dar aqui continuidade à nossa programação.